Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Sou Luciana Branco, terapeuta cristã. Espero que todos estejam bem. Hoje iremos falar a respeito do seguinte tema: o poder do autoconhecimento. Você sabia que o autoconhecimento é uma ferramenta poderosa para que, através da transformação da tua mente e da forma como você se vê, da forma como você percebe os teus valores, quem você é, para que você veio a esta terra, você vai trazendo a esperança ao teu coração e à tua memória a verdade absoluta, que é a identidade que vem de Deus para a tua vida. E o que Deus pensa ao teu respeito? Deus, ele tem pensamentos de bem para você. Enquanto muitas vezes você se percebe passando por um processo de total rejeição, humilhação, processos que fazem com que você se sinta totalmente para baixo, oprimido, humilhado, agredido emocionalmente e muitas vezes hostilizado, depreciado. Deus, ele vem através do autoconhecimento, desvencilhando tudo aquilo que você estabeleceu, mesmo que de uma forma inconsciente, como uma crença limitante, e Deus, ele vai ali utilizando ferramentas das mais diversas naturezas para que você se coloque no lugar de filho e de filha. Mesmo porque, ao longo da tua vida, começando pela tua infância, chegando na adolescência e indo para a fase adulta, você vai se deparar muitas vezes com situações que você aprendeu de uma forma cultural, ou até mesmo ali no teu núcleo onde você vivia, na tua família, nas tuas amizades, na tua fase escolar. Dependendo do lugar onde você convive, muitas vezes você pode filtrar informações distorcidas ao teu respeito. E quando você entende e percebe que o campo de batalha ele é iniciado através da tua mente e você permite com que as situações novas que Deus está preparando para você viver, aquilo que ele quer potencializar na tua vida para que você saia de um estado de inércia emocional e que você passe a se apropriar e se apoderar de tudo aquilo que Deus pensa ao teu respeito, você começa a fazer uma espécie de varredura mental e espiritual, tirando todo o excesso, toda a bagagem, tudo aquilo que você veio aprendendo de geração em geração, muitas vezes de forma inconsciente, aplicando na tua vida, e você acredita que aquilo de fato que você aprendeu é o que verdadeiramente é, e você não consegue olhar ao teu redor. Você não consegue olhar para o alto, para os lados, você muitas vezes se sente paralisado devido às questões emocionais que você aprendeu de uma forma negativa. Então é importante que você procure identificar dentro da tua mente quais são os pensamentos que fazem com que você se sinta para baixo. Quais são os tipos de situações, de palavras que geram gatilhos emocionais em você e que você percebe que você está, de certa forma, trazendo uma dor, um sofrimento para o teu coração e de que maneira esses pensamentos podem ser ressignificados. Mesmo porque a partir do momento que você consegue ampliar a tua visão, você passa a ver o mundo de uma maneira totalmente diferente. Inclusive você mesmo. Automaticamente a tua mente ela destrava. Muitas situações que você considerava que eram intocáveis, que eram imutáveis, mesmo porque a partir do momento que você consegue ampliar a tua visão e permitir que o novo penetre na tua mente, no teu coração, nas tuas emoções, você começa a destravar. É como se fosse a cada passo que você dá de conhecimento, de autoconhecimento, de amor próprio, e que você consome informações que vão trazer pensamentos positivos para a tua vida, você vai a cada passo destravando crenças limitantes e que muitas vezes prendem você. Por exemplo, vamos colocar aqui uma situação hipotética. Digamos que você, quando era pequeno, por exemplo, você pode trazer à memória qualquer situação que venha no teu pensamento e que você possa encaixar, caso faça sentido para você essa explicação. Bem, digamos que você ali na tua infância, você admirava uma determinada pessoa.
E essa pessoa, você, de uma forma inconsciente, você olhava para aquela pessoa e você pensava que quando você crescesse, você gostaria de ser exatamente igual àquela pessoa. Pode ser que seja um professor, uma professora, um amigo, alguém da tua família, uma pessoa que de fato você passou a admirar essa pessoa, seja na tua infância, na tua adolescência e acontece também na fase adulta. Mas a partir do momento que você vai aprendendo situações novas, que você vai se fortalecendo, que a tua saúde mental vai tomando corpo e sentido, e você começa a entender os teus valores, não necessariamente significa que aquela pessoa esteja errada ou que ela seja um referencial para que você siga ou não. Acontece que ao longo do tempo, quando você vai ressignificando a tua mente, permitindo que Jesus entre no teu coração, que ele se apresente a você, que ele mostre a você o quanto você é importante, o quanto você é especial, o quanto você é capaz, e você vai se desprendendo do medo, do julgamento, do que as pessoas irão pensar ao teu respeito. Você vai criando então uma espécie de robustez emocional. Então, aquela pessoa que você admirava, muitas vezes você vai olhar para aquela pessoa, o comportamento daquela pessoa, e já não mais aquela pessoa passa a ser tão admirável assim. Não que você seja melhor do que aquela pessoa, ou que aquela pessoa não seja digna de ser admirada, mas a questão é que você, quando destrava o teu comportamento, quando você começa a avançar, quando você está em movimento, caminhando em direção àquilo que você foi projetado para ser, em direção ao teu propósito, você pode até admirar uma pessoa, mas você vai ali criar o teu próprio caminho e trilhar a tua própria existência, sabendo que aquela pessoa muitas vezes pode servir como uma referência para você. E você vai continuar seguindo a tua rota, mas ela já não é mais aquela pessoa que você admira tanto, mesmo porque essa pessoa também pode mudar seus gostos no decorrer do tempo, o seu comportamento. Então, por isso é importante que você, exercendo o autoconhecimento, sabendo quem você é, os teus valores, os teus princípios, aquilo que te dá luz, paz, energia, aquilo que traz esperança para o teu coração, você vai se capacitando a cada dia e se tornando cada vez mais forte. E à medida que você vai se tornando cada vez mais forte, você passa a filtrar mais os teus relacionamentos, a tua perspectiva de vida, de futuro. Você começa a ficar um pouco mais seletivo com as pessoas que você irá compartilhar a tua intimidade, os teus desafios. Você começa então a se posicionar em determinadas situações que você anteriormente entendia que era aquilo que você aprendeu, e você passa a ampliar a tua visão, reconhecendo as tuas forças, as tuas vulnerabilidades também, e sabendo quais são os seus limites. E muitas vezes, ainda que você se sinta impotente em determinada situação que você esteja vivenciando, você vai se movimentando aos poucos, trazendo à tua memória e à tua mente palavras de fé e de esperança. Você então começa a ter uma nova perspectiva e uma nova direção a respeito da tua vida, porque você já não mais está aceitando como um decreto definitivo padrões que você aprendeu de forma já pré-pronta, digamos assim, e que você precisa entender qual é a tua história de vida. Ainda que você se sinta limitado, ainda que você se sinta enfraquecido, impotente em determinadas circunstâncias e situações, você vai dando um passo de cada vez, se movimentando a cada visão, a cada conhecimento, a cada busca que você tem, inclinado aquilo que você nasceu para ser e para fazer. Você permite que a luz e a verdade penetrem na tua mente, no teu coração, de tal forma com que você vá reconhecendo as tuas forças e fazendo com que o teu potencial ele venha cada vez mais a extrair de você aquilo que você tem de melhor
e que muitas vezes está guardado aí dentro da tua mente, do teu coração, e muitas vezes por medo de julgamentos, por situações e crenças limitantes que muitas vezes fizeram com que você tivesse uma percepção totalmente distorcida da tua vida, você se trava. Então, permita que a verdade que cura, que liberta e que transforma, faça com que você saia do chão, que você literalmente abra as tuas asas, sabendo que Deus está no controle de tudo. O Criador te chamou para que você tenha uma nova visão a respeito de você mesmo. Faça isso um passo de cada vez. Vá absorvendo o conhecimento, vá indo com calma, porque aos poucos você chegará a alcançar lugares que você jamais imaginaria um dia que você pudesse ao menos pisar, quanto mais desfrutar. E o narcisista, ele quer, ou a narcisista, porque narcisistas são homens ou mulheres, eles querem que você tenha uma percepção totalmente distorcida. Porque quando o narcisista ele tenta invalidar você e despotencializar as suas forças, fazer com que você se sinta diminuído, confundir a tua mente, embaçar a tua visão a respeito de você mesmo, ele consegue fazer com que você não acredite que você é capaz de chegar do outro lado. Digamos que você está ali à beira de um rio e que você precisa entrar dentro de um barco para que você possa atravessar esse barco e chegar do outro lado. E então, como o narcisista não perde tempo, digamos que chega uma pessoa que tenha os traços de personalidade narcisista, que são pessoas que são altamente pessimistas, negativas, críticas, destrutivas, são pessoas que usam muitas vezes uma espécie de ameaça velada para que você não avance. O narcisista, muitas vezes, ele vai fazer de todas as formas possíveis, utilizando artimanhas para que você não se perceba e não veja o teu potencial. Se é que ele quer que você use o teu potencial, ele muitas vezes quer que você use para ele e não para você, e sim para beneficiá-lo, mas jamais para que você seja beneficiado. Mesmo porque o narcisista, quando ele escolhe alguém como alvo, ele jamais irá querer que este alvo seja destacado. Ele quer sempre estar por cima, sempre entrando numa espécie de competição e fazendo com que as suas relações sejam altamente desgastantes, difíceis de entrar num senso comum, num denominador comum, de chegar a uma conclusão ou até mesmo ter uma conversa saudável, não. O narcisista, ele jamais irá querer ver as pessoas bem. Ele irá fazer o possível para tentar afetar a tua autoestima. Então, digamos que você esteja de frente para este barco e você tem medo de nadar, por exemplo. Mas você não tem medo de entrar no barco. O que o narcisista vai fazer? Provavelmente ele irá chegar no teu ouvido e dizer para você não ir, que o barco irá naufragar, que você vai passar mal. Ele irá tentar de todas as formas fazer com que você desista de avançar. E é um exemplo simples, mas esse exemplo se aplica para todas as áreas da tua vida. O narcisista, em tudo que você fizer, ele sempre irá tentar de uma forma sutil e velada fazer com que você tenha uma percepção sempre negativa da tua vida. Não é proteção, não é cuidado, é algo que você sente que essa pessoa está tentando te neutralizar. Essa pessoa está tentando fazer com que você não se veja e não se conheça melhor. Então você se trava caso você dê ouvidos àquela pessoa. Quando é um cuidado a respeito de alguém que realmente quer o teu bem, você sentirá paz no teu coração. Já que o narcisista não. Ele prefere que você continue da forma como você está, porque para ele é mais cômodo dominar você, controlar e manipular você. Então, neste momento em que o narcisista está ali, do outro lado, falando ao teu ouvido, certamente Deus irá falar ao teu coração outra voz totalmente diferente. Jesus irá dizer para você: vai que eu estou contigo, seja forte, seja corajoso, vai passar
lá do outro lado você vai chegar e nada irá te acontecer. Entre no barco, movimente-se, saia desse núcleo que tenta te prender e que tenta te amedrontar. E dependendo da voz que você irá escolher seguir, certamente todo um futuro, toda a tua história e toda a tua trajetória provavelmente poderá ser totalmente mudada a partir do momento que você der ouvidos à voz que você decidir acreditar. E muitas vezes o teu destino ele pode estar do outro lado esperando por você. E de uma forma genérica, essa situação ela se aplica em todas as situações que você precisa avançar. Sempre haverá alguém que irá aparecer tentando neutralizar você, tentando imobilizar a tua vida e fazendo com que você fique numa espécie de inércia mental e emocional para que você não avance. E Deus fala para você: não temas, eu estou contigo, eu seguro na tua mão. Pode vir uma tempestade, pode vir uma situação adversa, porque os desafios existem, mas lembre-se que o campo de batalha ele está aqui na tua mente. É neste momento de decisões que você precisa escolher qual é a voz que você irá dar crédito. Se você escolher a voz positiva, não significa que você não irá passar por obstáculos. Mas, mesmo passando por obstáculos, quando você chega do outro lado do barco e que você chega em terra firme, certamente você terá passado por inúmeras experiências durante essa travessia. Você estará mais forte, você terá mais conhecimento, você estará mais corajoso e você verá que você é sim capaz de vencer os temores que tentam assolar a tua mente e o teu coração. Então, eu espero que você escolha a voz da fé, a voz que te encoraja e que você consiga vencer traumas, medos, conflitos e que você não aceite que vozes negativas predominem na tua mente e no teu coração. E com base nessa contextualização acerca do tema do autoconhecimento, nós iremos juntos ler a respeito do conceito da autoestima. Bem, a autoestima é a qualidade de quem se valoriza e está contente com o seu modo de se expressar e viver. Ou seja, você simplesmente é e pronto. E segue o teu caminho sem comparações. Já o narcisista, ele tem a necessidade de se sentir melhor do que os outros, invalidar teus sentimentos, até que o outro sinta culpa, medo e viva em um constante estado de alerta para não desagradá-lo. O narcisista, ele quer sempre estar por cima em qualquer situação. Chega a ser até mesmo desgastante conviver com esse tipo de pessoas, porque eles querem em qualquer situação, afetar diretamente as tuas emoções. Por isso é importante que você invista no conhecimento e na tua autopreservação, porque a autoestima, ela não te faz melhor do que ninguém. Ela não serve como um parâmetro para que você venha se comparar com outras pessoas. Não se trata de um ringue, nem de um estádio de competição, não. A autoestima é uma maneira de ser, um modo de viver onde você sabe que você tem as suas falhas, seus defeitos, mas que você se valoriza simplesmente porque Deus te valoriza. Ele te ama, ele te trouxe para a Terra com um propósito. E você está num processo de evolução. Você tem as suas qualidades, mesmo também precisando vencer os seus defeitos, vencer medos, os seus desafios. Lembre-se que a batalha na sua mente ela precisa ser vencida e destravada, ou seja, a autoestima, ela é um estado, uma maneira de ser. Ela mostra a você que você tem valor. Ou seja, é muito simples. A conta fecha de forma perfeita. A autoestima, ela produz em você fé, motivação, energia, amor próprio, luz, consideração por você mesmo, por você mesma. Ela traz
pensamentos que vão edificar a tua vida, que vão ressignificar a tua maneira de ver o mundo, de ver você mesmo. Não se trata de competição. Já o narcisista, ele tende a levar tudo para o lado competitivo, são pessoas altamente invejosas, estão trabalhando constantemente de uma maneira frenética na sua mente, sempre pensando no que essa pessoa pode ser melhor do que você. Então, autoestima é uma coisa. Agora, a pessoa narcisista, muitas vezes, utilizar um sentimento de superioridade, de soberba, de ganância, de prepotência, de arrogância, para tentar se sentir valorizado ou valorizada, isso não tem nada a ver com autoestima. Autoestima é uma maneira de ver a vida mais leve, mais agradável, onde você consegue romper barreiras e, como Deus diz em sua palavra, que você consegue transformar a fraqueza em força, não porque você consiga ser forte o tempo todo, mas é por causa de Jesus. É por causa da graça de Jesus que emana através do seu amor e que nos cobre de sabedoria, de inteligência, de domínio próprio, que nos ensina a sermos mais equilibrados, a sermos mais prudentes, mais alegres, independente da circunstância que estivermos passando. É por causa dele, é a força dele em nós que se aperfeiçoa. E é por isso que você não precisa se preocupar em estar sempre tendo que acertar, porque os erros fazem parte da vida. Tudo aquilo que você aprendeu e que de alguma forma te trouxe dor na tua trajetória, certamente essa dor, essa batalha que você venceu, irá se converter em experiência e você poderá não só se sentir mais forte, mas você poderá ajudar outras pessoas a perceberem e verem aquilo que você não percebia e aquilo que você não via. Deus disse: amai ao próximo como a ti mesmo. Ou seja, como você irá amar uma outra pessoa se você está constantemente se depreciando e acreditando nas palavras completamente negativas e retrógradas do narcisista ao teu respeito? É necessário que você se sinta valorizado. Isso não irá te fazer mal. Muito pelo contrário, quando você entende quem você é e o valor que você tem, você estará mais pronto para detectar qual é a intenção de uma pessoa que você está convivendo. Então, você se fortalece quando você passa a se amar e você já não aceita viver de migalhas, porque é isso que narcisistas costumam oferecer às suas vítimas. Eles oferecem migalha em troco de que você lhe conceda praticamente toda a tua vida, toda a tua energia, como se tudo se centralizasse ao redor dessa pessoa. Porém, você tem a sua vida. Então, quando você permite que uma pessoa te trate de forma hostil, essa pessoa está diretamente afetando e interferindo no teu amor próprio. Por esse motivo, é mais difícil você sair do ciclo do abuso. E principalmente quando você começa a se movimentar, certamente o narcisista irá observar os teus movimentos. Por isso é importante você manter sigilo absoluto a respeito do conhecimento que você está adquirindo. Seja esperto e manso. Quando você tem a necessidade de confrontar o narcisista e dizer para ele que você está identificando que ele está agindo de certa maneira, ele vai ficar ali provavelmente mais esperto, mais ligado, e por um tempo ele pode até se calar, ele ou ela, mas provavelmente com o tempo, quando ele perceber que ele já não consegue mais te dominar, quando você vê quem de fato ele é, quando você percebe e a máscara começa a cair ali, ele irá começar a tentar te hostilizar, tentar fazer com que você se sinta encolhido e com medo de confrontá-lo. Então, vá adquirindo conhecimento. Além disso, o narcisista, ele sempre irá agir inicialmente de uma forma sutil e velada, com o objetivo de fazer com que você desista de ampliar a tua visão.
Mas nós estamos aqui para trazer luz onde existe escuridão. E vamos utilizar a palavra de Deus ao nosso favor para que a verdade que brota do Evangelho possa entrar em você, nas tuas entranhas, no mais profundo da tua alma, do teu pensamento, das tuas intenções e penetre em você para que você seja mais do que vencedor naquele que te chamou. E então a palavra do Senhor diz o seguinte: assim diz o Senhor a teu respeito. Eu não te dei espírito de temor, mas sim de ousadia. Onde eu te mandar, tu irás. Onde eu te colocar, tu brilharás. Ou seja, o Criador, o Senhor, o Santo e Soberano, aquele que tem o domínio dos céus e da terra, bem aqui, na palma da sua mão, ele diz para você: não dê ouvidos a uma pessoa manipuladora, tóxica, egoísta, narcisista. Continue focado naquilo que eu, o Senhor, digo ao teu respeito. Ele sabe o que diz e o porquê diz. Se Deus falou na sua palavra para que você seja forte e corajoso, certamente ele, na sua imensidão de sabedoria, já sabia que muitas vezes o medo iria tentar nos paralisar. Mas ele tem uma palavra liberada. Essa palavra liberada está disponível para você. Basta você tomar posse, andar em direção a ela, mesmo que você esteja com medo. Mas vai com medo mesmo e faça a tua parte, que você irá ver a tua história mudar da água para o vinho. Você verá um reboliço acontecer em todas as áreas da tua vida. Basta que você creia, porque o próprio Deus disse na palavra: tu brilharás. Ou seja, é um processo. Muitas vezes você se sente pequeno, não tão importante, você acha que Deus te abandonou nesse processo que você está passando, os teus temores, na situação, muitas vezes, de depressão, de tristeza, de angústia, de ansiedade, e você acha que Deus te abandonou. Mas quando Deus fala sobre uma promessa, quando ele utiliza uma palavra no futuro, é porque ele sabe que existe um processo. E ele diz: tu brilharás, não temas. Então, entenda que tudo vai passar. Basta que você incline os teus ouvidos para ouvir a direção do Senhor, como se fosse uma espécie de placa de trânsito, que uma hora você vai estar ali seguindo um caminho reto e não haverá placa nenhuma, você achará que Deus não está te vendo, nem está te ouvindo, mas Ele está ali, te conduzindo até a próxima sinalização, onde haverá a placa pare, ou retorne, ou siga em frente, ou faça o balão, ou cuidado. Deus, ele sabe como se comunicar com a gente, apesar de ser um exemplo utilizado como um exemplo prático, mas você sabe quando Deus fala ao teu coração. E ele utiliza os mais diversos meios de comunicação para falar com você. E muitas vezes o que o narcisista ainda tenta fazer, porque ele é insistente, ele irá tentar levar para você a insegurança. Enquanto de um lado Deus está falando: seja forte, corajoso, eu sou contigo, continua, movimente-se, o narcisista está do outro lado tentando dizer que você não vai conseguir, que você não vai dar certo, que você não é capaz. Ele tenta implantar a insegurança e o medo em você. E Deus, ele não tenta implantar. Ele só quer que você tome posse, porque Deus, ele não vai te pressionar. Ele sabe que é um processo. Então, escolha para o teu bem acreditar na voz de Deus, para que você consiga vencer cada situação que se apresentar na tua vida. E além dessas questões, eu gostaria de deixar para você uma outra dica super importante no teu processo de cura, de transformação, de restauração, de conhecimento, de autoconhecimento, de amor próprio.
que você jamais, em tempo algum, faça qualquer tipo de comparação com a vida de outras pessoas, porque muitas vezes você pode se sentir diminuído e pequeno quando você se compara com a vida de uma outra pessoa que está vivendo uma situação totalmente diferente da tua. Você acha que aquela pessoa é uma fortaleza ambulante, mas muitas vezes aquela pessoa que já venceu determinados processos, ela também passou por processos difíceis, processos que fizeram com que essas pessoas tiveram que também vencer os seus medos, e hoje elas estão vivendo uma outra fase da sua vida, e essa pessoa provavelmente tem outros tipos de desafios e medos que você não tem, e vice-versa. E também muitas pessoas podem demonstrar algo que elas não vivem, uma felicidade que não existe, uma vida de margarina que não existe, porque todos nós temos as nossas dificuldades, os nossos gigantes para enfrentar. Então, não faça comparações, não fique olhando a vida de outras pessoas e se diminuindo porque você ainda não conseguiu alcançar e vencer determinadas situações. Apenas siga a tua trajetória e faça a tua parte. Por esses motivos, creia em Deus. Permita que Ele seja o teu alicerce, a tua base, a tua fonte de água viva que guia os teus caminhos. E à medida que você vá buscando formas de neutralizar pensamentos intrusivos ao teu respeito, e que você ignora tudo aquilo que é contrário ao que Deus pensa sobre você, você vai se conscientizando que você não merece ser tratado com comportamentos de menos-valia, e aos poucos você vai internalizando dentro de você até que você chegue do outro lado. Você saberá que existe um Deus que está no controle de todas as coisas. Ele não dorme, ele não falha e ele não é homem para mentir. E um exemplo bíblico sobre isso é a vida de Davi, por exemplo. Davi, ele era o menos favorecido da casa de seu pai. O menos provável, tentaram diminuí-lo, apagá-lo de várias formas possíveis. Mas Deus tinha uma obra maravilhosa para completar na vida de Davi. E Davi teve que lidar com inúmeros processos de rejeição, de distorção da realidade, com afrontas, perseguições, humilhações, mas havia uma palavra liberada sobre a vida de Davi. E com base nessa palavra que foi liberada sobre a vida dele, ele caminhou por cada processo, por cada situação que ele achava muitas vezes que não iria conseguir. Mas, assim como Deus disse, haja luz, e a terra e os céus obedeceram à voz de comando do Senhor, da mesma forma essa palavra é liberada para a tua vida. Vá, rompa, movimente-se, não deixe o medo te dominar. Eu sou contigo. É essa palavra que Deus tem ao teu respeito, quando você toma posse dela, ainda que se levantem contra ti, ainda que você seja o menos favorecido em determinada situação. Creia que o poder de Deus irá te conduzir e que ele trabalha com um cenário completamente contrário àquilo que você consegue ver com os teus olhos humanos limitados. Apenas vá, apenas obedeça a voz de comando e siga, e você verá a tua vida ser transformada totalmente. E ainda que outras pessoas não acreditem, ainda que os teus pais, a tua família, os teus amigos, pessoas que você convive, ou até mesmo pessoas de longe, pessoas de perto, não importa. Ainda que ninguém creia, creia você, porque a palavra de Deus é para todo aquele que nele crê. E Deus tem pensamentos de bem ao teu respeito. E por que será que Davi conseguiu resistir e sobreviver e ainda estar com a fé cada vez mais fortalecida? Davi, ele fez do limão uma limonada, literalmente, porque aos olhos humanos, com tudo que ele passou,
ele provavelmente não iria vencer se ele internalizasse e permitisse que os pensamentos ruins paralisassem aquilo que Deus já havia liberado para a vida dele. E se você parar para pensar, de fato, Davi, ele precisou vencer inúmeros gigantes ao longo da sua vida, da sua trajetória, até que as promessas se cumprissem. Por que será que Davi conseguiu vencer tantas situações contrárias? Porque Davi, ele entendeu que a fé não se trata de um dogma, não se trata de uma espécie de clausura. A fé em Deus, ela é um estilo de vida. E quando Davi entendeu o Deus que ele servia e a força desse Deus, e que essa palavra liberada iria acompanhá-lo por onde quer que ele fosse, Davi conseguiu resistir ao deserto, às perseguições. Quantas vezes ele deveria ali, no seu processo, não saber o que iria comer, aonde iria dormir, qual o próximo passo? Quando será que o rei Saul iria encontrá-lo e tentar matá-lo novamente? Porque havia um espírito maligno que atormentava Saul. Mas Davi, ele entendeu que a fé, por ser um estilo de vida, e que Deus estaria com ele independente de onde ele estivesse, ele exerceu o amor próprio porque ele creu que ele era amado. E se Davi não tivesse desenvolvido intimidade com Deus, se ele não tivesse se apropriado dessas palavras, provavelmente a sua fé teria sido abalada de modo com que ele não se sentisse digno de viver a história que Deus já tinha separado para ele, e ele certamente não teria vencido as adversidades que vieram de encontro a ele. Então, lembre-se dessa história de Davi, o quanto ele creu acima de tudo, acima das circunstâncias, acima das palavras negativas, das ameaças elaboradas e liberadas contra a vida dele através do rei Saul. Então, não deixe ninguém coagir você ao ponto de que você desista de acreditar que Deus continua ao teu lado. E eu finalizo a mensagem de hoje por aqui. Eu espero que faça sentido para você essas palavras, que você se sinta mais motivado, encorajado, que você permita que a esperança transborde através de você, que a luz de Deus venha invadir os teus pensamentos, descortinando e destravando tudo aquilo que ainda está travado e levando luz àquilo que ainda para você possa ser um tabu. Continue crendo, independente do que as pessoas pensam ou deixem de pensar, que você é capaz de chegar sim do outro lado. E se você gostou desse vídeo, eu peço que você deixe seu like, que você compartilhe essa mensagem com outras pessoas, para que mais vidas sejam alcançadas e recebam consolo, força, refrigério. E você que ainda não é inscrito, faça sua inscrição para que a plataforma entenda que esse conteúdo é importante e outras pessoas possam ter acesso a esse tipo de conteúdo. Um grande abraço, fico por aqui e até o próximo vídeo.